Por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo de número 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7. Versículos de números 1 e 2. Glória a Deus. Vamos acompanhar aqui pelo painel. Aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículos de números 1 e 2. Então vieram os homens de Criate Jearim e levaram a arca do Senhor. E levaram o quê? E a trouxeram à casa de Abinadab. A trouxeram para a casa de quem? No outeiro. E consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Criate Jearim, e tantos dias se passaram, que até chegaram, quanto tempo? 20 anos. Quanto tempo? 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Agora vamos para o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo de número 11. Aleluia. Muito bem. Você observa que a arca passou na casa de Abinadab quanto tempo? 20 anos. Agora o versículo 11 do segundo livro do profeta, do capítulo 6, está escrito assim. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom. Onde ficou? Na casa de quem? O geteu. 3 meses. Quanto tempo? 3 meses. E o que aconteceu com a casa de Obed-edom? E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. Encurve sua cabeça. Pai, externo a minha total dependência do Teu Espírito Santo. Ministra o coração dos Teus filhos, como Tens ministrado ao meu coração, para que o Teu nome, unicamente o Teu nome, seja exaltado nesta noite. Nós Te adoramos, Pai, Te engrandecemos em nome de Jesus. Pois bem, a mensagem que eu ministrarei nesta noite, ela tem o seguinte tema: a síndrome de Abinadab, o guardador da arca. A síndrome de Abinadab, o guardador da arca. Observe os detalhes. Abinadab, a arca ficou 20 anos. Quanto tempo? 20 anos. E não aconteceu absolutamente? Isso aí. Mas eu quero que vocês respondam mais forte. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab e não aconteceu absolutamente nada. Porém, ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom e aconteceu tudo. E aconteceu? Tudo. 20 anos na casa de Abinadab não aconteceu? 3 meses na casa de Obed-edom aconteceu? Tudo. Aleluia. É incrível isso, não é? Mas existem pessoas, pastor, que estão há 20 anos, crentes, e não acontece absolutamente. Porém, existem pessoas recém-chegadas, que conseguem observar a presença de Deus de uma forma extraordinária. E acontece tudo. Então, na realidade, o resultado daquilo que queremos depende da minha atitude para com Ele. Depende do meu comportamento para com Ele. Depende da minha comunhão para com Ele. Tudo na minha vida pode ser mudado através do meu comportamento com a presença do Senhor. Analise comigo alguns detalhes. A arca da aliança era feita de madeira de acácia, a mais nobre e mais resistente da época. Era confeccionada de ouro, o metal mais precioso, símbolo da eternidade e da glória de Deus. A arca media cerca de 1,11 m de comprimento, 66 centímetros de largura, bem como 66 a sua altura. Ela era o símbolo vital da presença de Deus. Porém, quando se instalou uma crise espiritual, no tempo de Eli, a arca do Senhor foi levada para a terra dos filisteus. Foi capturada, levada para a terra dos filisteus. E após uma série de pragas e maldições, os filisteus resolveram devolvê-la.
sobre um carro de boi. E ela seguiu o seguinte trajeto: Bet-Semes, cidade de Quiriate-Jearim, e por fim na casa de Abinadab, ficou lá cerca de quase 20 anos. De lá, após a tragédia da morte de Uzá, levaram-na para a casa de Obed-edom, onde ficou 3 meses. Todavia, os 20 anos que esteve na casa de Abinadab não mudaram absolutamente nada na vida e na família deste homem. Até que, embasado, observe bem, até que, embasado nessa história, observa que muitos hoje vivem o mesmo drama. Não usufruem dos benefícios da presença de Deus por viverem a síndrome de Abinadab, o guardador da arca. Pois bem, os senhores conhecem muito bem a história, a questão da arca, ordenada por Deus para que fosse confeccionada através de Moisés. Os senhores conhecem muito bem a história, quero crer, e nós observamos que nos tempos de Eli, onde desencadeou, se instalou uma crise espiritual muito elevada, de forma que os filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor, porém não conheciam o Senhor. Imagina, eram sacerdotes que não conheciam o Senhor. Existem pastores hoje que não conhecem o Senhor. Existem crentes que de carteirinha de décadas que não conhecem o Senhor. Existem pessoas que não conhecem o Senhor. Pois bem, os filhos de Eli não conheciam o Senhor. De maneira que Deus avisou Eli que puniria a sua casa e o fez. O texto sagrado registra que seus filhos estavam na guerra. Levaram a arca do Senhor, como era costume, para a batalha, para conceder uma vitória, para que o Senhor concedesse a vitória sobre os filisteus. Resultado, mataram Ofni e Finéias, filhos de Eli, e levaram a arca do concerto do Senhor. A notícia chegou até Eli, ele estava sentado sobre uma cadeira. A Bíblia insiste, ou melhor, enfatiza que ele era velho, estava sobre uma cadeira, estava exatamente completamente sem nenhuma eficácia espiritual. O homem estava inativo, e quando ele recebe a notícia da morte dos seus filhos e também do roubo, levar a arca do Senhor, ele então cai da cadeira. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço, morre. A sua nora, grávida, certamente ainda não era hora de dar à luz, porém, precocemente, ela vai entrar em trabalho de parto. E diz o texto que quando a criança vai nascendo, estava próximo a nascendo a criança, perguntaram que nome dar a esta criança. A mãe também veio a falecer no parto, mas enfim, expressou as últimas palavras dizendo: e acabou, foi-se a glória do Senhor. Maior crise se instalou naquele tempo. Filisteus levaram a arca do Senhor, capturaram a arca do Senhor e colocaram exatamente no templo de Dagom. Diz o texto sagrado que diante de Dagom, lá estava a arca, e os sacerdotes tendo trancado, fechado tudo. Na manhã seguinte eles foram visitar o templo, entrar no templo, e quando chegaram, Dagom estava caído, prostrado diante da arca do Senhor, porque não há outro Deus senão o nosso Deus. Diante de nosso Deus, todos os deuses, todos os ídolos têm que cair, porque o nosso é único, é poderoso, é o leão da tribo de Judá, é maior que os céus, maior que a terra, absoluto, poderoso. Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Pois bem, levantaram a Dagom, colocaram outra vez diante da arca, sendo que no dia seguinte a queda foi fatal. Além de caído, estava completamente esquartejado, sem braços, sem pernas, sem absolutamente nada, tudo separado do corpo, apenas o tronco, diante da arca do Senhor, todo quebrado. Daí então eles entenderam que não poderiam manter a arca naquele lugar. E começou então o trajeto da arca. Onde ela passava, havia maldições, houve pragas de rato, hemorroida. Os homens ficaram desesperados, até que resolveram colocar sobre um carro de boi, e os bois levaram para a casa de Abinadab, conduziram a arca até na casa de Abinadab, e lá ficou exatamente 20 anos. A arca era de fato uma representação vital da presença do Senhor, era o símbolo
símbolo da presença de Deus. Nós não precisamos de uma arca hoje, porque nós temos o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo está aqui, Ele é o Deus verdadeiro e está conosco nesta noite. Precisamos adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, magnificá-lo. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é majestoso, é maior que os céus, maior que a terra, maior que o universo. Ele é o Todo-Poderoso. Se você concorda comigo, levante as duas mãos e glorifique o nome de Jesus. Aleluia! Pois bem, a arca agora está na casa de Abinadab. Ficou 20 anos e não aconteceu absolutamente nada. Absolutamente nada. Incrível esse negócio. Absolutamente nada. Davi, quando assume o reinado, ele resolve trazer a arca para Jerusalém. Só que ele vai trazê-la influenciado pelos costumes dos filisteus. Porque, apesar de ser inimigo dos filisteus, Davi conviveu com os filisteus. E muitas vezes nós estragamos o nosso culto pessoal por influência de pessoas lá fora. Davi permitiu ser influenciado. Ele conhecia a lei. Ele sabia que a arca não poderia ser conduzida sobre o carro de bois. Porém, influenciado pelos filisteus, ele resolveu transitar a arca também sobre o carro de boi. Resultou na morte de Uzá, que morre fatalmente quando tenta segurar a arca, quando o boi tropeçou e a arca que ia caindo. De Uzá morre fatalmente, Deus o mata. Davi fica desanimado, frustrado, decepcionado. Porque existem pessoas que Deus às vezes permite situações e Ele não entende por quê. Às vezes situações na tua vida que acontecem. É Deus falando, eu quero que você faça, mas da forma que tem que ser feita para mim. Eu não quero de qualquer jeito. Eu não quero que o teu culto sofra influência de pessoas ímpias, da idolatria. Eu quero que o teu culto seja racional. Eu quero que o teu culto seja verdadeiro. Eu quero que o teu culto seja típico a fumaça do altar que sobe até mim a exalar o bom cheiro do sacrifício. Eu quero que você faça da forma que eu te disse. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Resultado, Davi fica frustrado, decepcionado e quase abre mão do sonho de trazer a arca para Jerusalém por causa de uma decepção. Analisando esse episódio, eu observo que existem pessoas que abrem mão de sonhos espirituais por causa de uma decepção, por causa de uma frustração, de algo que ele fez, efetuou na vida. Quem sabe uma aliança errada, um casamento errado, uma decisão errada. Aí depois diz, já era, Deus não está mais comigo, eu abro mão. Não abra mão do seu sonho. Deus está permitindo essa situação para que você se desperte, para que você entenda que as coisas para Ele são diferentes. O que você está sofrendo é consequência dos teus erros. Deus não tem nada a ver com essa situação. É simplesmente consequência do que você fez. Se você tivesse feito certo, nada disso estaria acontecendo. Mas aconteceu. E daí? Vai desistir dos seus sonhos? Vai jogar tudo para o alto? Não. Deus quer que você volte e dê início outra vez no teu sonho de trazer a arca para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para a tua vida. A presença de Deus deve estar todos os dias na tua vida. Nunca abra mão disso. Pois bem, sobre Davi, que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom. 3 meses foi suficiente para Deus mudar a história. 3 meses. Por quê, pastor? Porque o que um não fez em 20 anos, o outro fez em 3 meses. Aleluia. Muitas vezes lamentamos por inúmeras coisas. Mas pense, se nós estamos fazendo como Deus quer.
Talvez os nossos questionamentos de pessoas recém-chegadas que são abençoadas, conquistam vitória, entra na campanha e conquista vitória. Você está há muito tempo e nada acontece. Pense e analise. Se o problema não está, como você se comporta com a presença do Senhor? Pois bem, analisando tudo isto, eu observo que existem pessoas que estão vivendo a síndrome de Abinadab, o guardador da arca. Que síndromes são essas, pastor? Por exemplo, a síndrome dos que desperdiçam a melhor oportunidade espiritual da sua vida. Abinadab teve a melhor, mesmo trazida pelos bois, animais irracionais, mas foi a maior oportunidade espiritual que ele teve. A arca está na casa dele. Acredito que o próprio Deus orientou os animais para que levasse a arca até a casa dele. Para que os homens conduzissem, foram até Bet-Semes, depois a casa dele. Enfim, Deus orientou, mas ele desperdiçou. Lamentavelmente, pastor Roberto, existem pessoas que desperdiçam a melhor oportunidade espiritual da sua vida. Deus está dando chance de crescimento espiritual, de crescimento ministerial, mas o cara não acorda, não desperta. Está na hora de despertar do sono. Deus tem algo especial para a tua casa, para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Escute uma coisa. Existem oportunidades que marcam a história de uma pessoa. Existem situações, oportunidades que apenas marcam a história. Mas há outras oportunidades que mudam a história de uma pessoa. O mais importante do que uma lembrança é você ter a sua vida mudada. Deus não quer apenas marcar a sua vida, Ele quer mudar a sua vida. E aquele homem, naturalmente, ele desperdiçou a maior de todas as oportunidades. Olha só, as pequenas oportunidades devem ser encaradas com a mesma importância das grandes. Às vezes você descarta, ou quem sabe ignora uma oportunidade porque acha pequena demais. Mas o próprio Deus está criando caminhos para mudar a tua história. É apenas ter sensibilidade espiritual, discernimento, para entender que Deus está nesta crise que desencadeou na tua casa. Deus quer mudar a tua história. Aleluia. Aleluia. Uma oportunidade desperdiçada retém a bênção da prosperidade. Camarada, desperdiça. A arca na casa de Abinadab era apenas um instrumento qualquer. Ele não teve nenhuma reverência. Observe que ele consagra o seu filho Eleazar, a fim de guardar, proteger. Observe que ele consagra de uma pessoa que não tem capacidade espiritual nenhuma para tal. Porque para ele aquilo era simplesmente uma arca, um objeto. Não desperdice. Seja sensível ao que Deus está falando com você. Diante dos fatos que acontecem na sua vida. Deus não quer que você permaneça nessa frieza espiritual. Deus quer que você se eleve espiritualmente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A perda de uma grande oportunidade enviada por Deus gera o desvio do foco. Se você ignora, desperdiça, enfim, você perde o foco. Agora observe outro detalhe, outra lição que eu aprendo. A síndrome de Abinadab, como a síndrome de algumas pessoas, é a síndrome dos que não prestam a devida importância à presença de Deus. Há pessoas que, lamentavelmente, fazem do culto uma reunião qualquer. Mas o nosso culto não é apenas uma reunião. Nosso culto é uma manifestação do Espírito de Deus. Nosso culto é um tratamento de Deus com a gente. Aleluia! Nosso culto não é qualquer culto. Eu sempre digo que o culto de um crente ele tem duas esferas. Primeiro, a esfera da coletividade, ou seja, o culto coletivo. Precisamos todos estar ligados no mesmo espírito. Mas além do culto coletivo, existe o culto, a outra esfera é o culto individual.
Se as pessoas que estão próximas de você não cooperam a oferecer um culto racional, ofereça você. Ninguém pode atrapalhar o teu culto individual. Aleluia! Ofereça o teu melhor. Ofereça a tua melhor adoração, teu melhor louvor, tua melhor gratidão, tua melhor oferta. Enfim, faça do teu culto o teu melhor culto. Aleluia! Aleluia! Escute só. Enquanto Abinadab, um levita, ignorou a presença de Deus, Obed-edom, quem era o sujeito? Olha só, Abinadab era um levita, conhecedor da palavra. Ele ignora a presença de Deus, simbolizada na arca. Mas Obed-edom não. Quem era ele? Obed-edom era um edomita, descendente de Esaú, um que morava em Gate, terra dos filisteus, à beira da estrada. Enfim, quem era Obed-edom? Um João ninguém. Mas ele aproveita. Escute bem, nossa vida nunca será a mesma se soubermos oferecer o melhor para o Mestre. Aleluia. Soubermos dar a importância devida a Deus, porque Ele é merecedor de toda honra, glória, louvor e adoração. Eu imagino, pastor Roberto, a arca na casa de Obed-edom. Todos os dias, ao levantar, ele chegava diante da arca, se encurvava, se prostrava. Ao meio-dia, antes de almoçar, da mesma forma. À tarde, à noite, ele passava diante da arca com reverência. Aquilo que Abinadab não tinha, ele tinha. Abinadab ignorava, dava uma olhada como desprezando, não valorizava e passava. Assim acontece com muitas pessoas que estão ignorando a presença do Senhor. Deus está aqui nesta noite e valorize a presença dEle, porque a presença dEle nos fortalece, a presença dEle traz cura para a nossa alma, a presença dEle cura nossas enfermidades. Ele é Senhor soberano, é tão extraordinária que Moisés, quando Deus disse: Moisés, fique tranquilo, porque eu vou enviar o meu anjo. Moisés disse: não, Senhor, sinto muito. Eu não quero menosprezar os anjos, mas só quero te dizer uma coisa. O que você quer dizer, Moisés? Se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. O mais importante da igreja não é a presença do pastor, mesmo embora é de extrema importância a presença dele. Mas não é o mais importante. O mais importante não é a sua presença. O mais importante é a presença dele. Porque se ele não tiver, para que estaríamos aqui? Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus está aqui nesta noite. Se você está sentindo a presença dele, erga as suas duas mãos. E por 30 segundos, glorifique a Ele. 30 segundos, glorifique, exalte. Amacanda, alabiastérias. Deus está liberando através da tua adoração cura para a tua vida física. Deus está abrindo portas, agindo na tua casa. A tua adoração chega diante dEle. O adoremos porque Ele é Deus, é sublime, é poderoso, é grandioso. Ele é o Senhor por excelência. Ele é o Deus de nossa alma, o Senhor de nossa vida. Aleluia. Muito bem. Quando sabemos valorizar a presença de Deus, tudo muda. Eu acho incrível e eu não consigo admitir crentes que vêm para a igreja, para o culto, ficar no zap o tempo inteiro. Se desliga, fica desligado no culto pensando em casa. Meu irmão, se desligue de tudo lá fora. A presença do Senhor te fortalece.
A presença do Senhor te anima. Eu tenho certeza absoluta que a sua história não será mais a mesma após esse culto. Deus mudará a tua história segundo a tua fé. Aleluia! 20 anos. Não aconteceu? Nós conhecemos, acredito que você conhece, eu conheço, todos nós conhecemos, sempre alguém que tem décadas de crente e nada muda na vida dele. Nada diferente acontece. O camarada entra numa situação de religiosidade. O culto de adoração foge à esfera da religiosidade. Nós não estamos aqui porque somos religiosos. Não, senhores. Nós estamos aqui porque somos adoradores. Amém? Aleluia. Nós não viemos aqui cumprir simplesmente o nosso dever de crente religioso que vem os domingos. Não, meu irmão. Nós viemos aqui adorar Jesus, mas quando nós voltamos, Jesus vai com a gente para a nossa casa. Aleluia. Ele está conosco. E ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E quando se consumar o século? É simples, nós é que estaremos com ele. Enquanto não se consumar o século, ele desce para estar com a gente. Quando os séculos se consumarem, a gente sobe para estar com ele. De eternidade a eternidade, a eternidade, a eternidade, a eternidade, para sempre. Amém. Pois bem, observe. O que uns desprezam, outros valorizam. Ignorar a presença de Deus é rejeitar as suas bênçãos. Quem ignora não dá prioridade. Aqui está uma questão de extrema importância que eu quero ressaltar. Quando nós não damos prioridade a uma coisa, exatamente nós estamos ignorando-a. Deus está dizendo que é necessário que nós possamos dar a Ele a prioridade de nossa renda, a primícia de nossa renda, a prioridade de tudo. Deus deve estar em primeiro lugar. Está registrado, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É muito importante quando nós oferecemos a prioridade. Tudo que tem prioridade, nós damos uma maior atenção. Sim ou não? Tudo que existe em nossa vida, que é a prioridade, nós damos maior atenção. Parece que eu estou sem som. Glória a Deus. Pois bem, então tudo que é prioridade, a atenção é maior. Quando não se há prioridade, a atenção é maior. Obrigado. Glória a Deus. Quando se há prioridade, a atenção é maior. Então, se Deus é prioridade na nossa vida, nada é mais importante do que Ele. Nem na igreja, nem em casa, nem sequer na empresa. Onde estiver, Ele está. E a Ele seja dado honra, glória, louvor e adoração para sempre. Então, observe bem. Uma outra síndrome observada em Abinadab, que lamentavelmente é a síndrome de algumas pessoas, é a síndrome dos que se acostumam com a presença de Deus. É a questão da religiosidade. Na realidade, nós convivemos, nós mantemos uma comunhão com Cristo, e o mais importante é nós nunca nos acostumarmos com Cristo. Mesmo que Ele não permite. Porque cada coisa na nossa vida, Ele age de uma forma diferente. É assim ou não é? Não tem como se acostumar com Deus. A uns Ele age de uma forma. Com outros Ele age de outra. Com uns Ele cura através do estalar de dedos. A outro Deus usa os médicos para curar. A uns Deus faz portas se abrirem repentinamente. A outros, ele dá alimento no deserto. A uns, Deus dá livramento da cova. A outros, Deus dá livramento na cova. Vai entender? Tem como se acostumar? Geralmente nós nos acostumamos com pessoas que
que praticam uma rotina. Você conhece tudo dele, ele faz a mesmice. Eu acho interessante o nosso Deus, ele é o mesmo. Nosso Deus é o ontem, hoje e eternamente. Ok? E há pessoas que dizem, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não, não. Não cabe isso para Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não será, ele é. Por que ele é? Porque ele é eterno. O amanhã não é para ele. Né? O amanhã nós desejamos é para nós, porque ele é eterno. Para Deus, o nosso futuro é como o dia de ontem que passou. Agora, o mais interessante, pastor Roberto, é que um elemento que caracteriza a pessoa a mesma são exatamente a prática rotineira que ele pratica. Você diz, eu conheço fulano. Por que você diz, eu conheço fulano? Porque você conhece as práticas dele, as atitudes dele, a maneira dele ser. Se repetem. Sim ou não? Sim ou não? Mas Deus é o mesmo, porém não se repete nada. Deus não repete milagres. Deus não repete os seus feitos. Ele é Deus que sempre nos surpreende. Aleluia. E nesta noite eu profetizo sobre a sua vida. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Pois bem, observe. A mesmice faz as pessoas perder o senso do devido valor, do que é de fato valoroso. Observe uma coisa. Quando você compra uma coisa nova, uma televisão nova, os primeiros dias é um cuidado, mas vai passando o dia, os dias você vai ignorando que aquilo se tornou normal. Tudo novo. Geralmente vai roubar a tua atenção. Quando aquilo não é mais novo, o ano novo é assim. A expectativa do ano novo. Quando chega o dia 1, aí festa. Mas dia 2 as contas para pagar. Aí você vai analisar que o ano novo é um ano como qualquer outro. E vamos sempre aguardando algo novo. Ok? Porém, a presença de Deus deve ser sempre nova na tua vida. Saia da mesmice. A mesmice torna as pessoas negligentes, relaxadas com as coisas de Deus. A mesmice anula a qualidade do nosso culto. Sempre ofereçamos um culto melhor que o outro. E hoje, nosso culto tem que ser melhor do que domingo passado. Domingo que vem tem que ser melhor do que hoje. E a cada dia crescendo, crescendo, crescendo. Hoje eu tenho o dever de ser um crente melhor do que fui ontem. E amanhã eu tenho a obrigação de ser um crente melhor do que fui hoje. Crescendo todos os dias para a glória do Senhor. Muito bem. A síndrome dos que não sabem diferenciar ministério de chamada, como fez o próprio Abinadab, consagra um filho simplesmente a um ofício, sem este filho ter chamada. Trata as coisas de Deus de qualquer jeito. Não faça isso. E para finalizar, a síndrome dos que vivem se lamentando a vida toda. O texto diz que a arca do Senhor esteve 20 anos na casa de Abinadab e o povo de Israel não sabia outra coisa senão se lamentar. Pare de lamentar-se. Valorize a presença e você verá o que Deus vai fazer. Chega de lamento. Chega de reclamações. Prostremo-nos aos pés do Senhor, que Ele agirá em nossa vida. Aleluia. Olha só, concluindo. Durante 20 anos, o povo de Israel se lamentou
mesmo a arca estando presente entre eles. Na maioria das vezes, o lamento é uma coisa corriqueira, torna-se um vício. Tem pessoas que só lamenta, se reclama, tornou-se um vício. Deus está dizendo, mude essa tua expressão. Observe o que fez a mulher, cuja filha estava endemoniada, Sirofenícia. Quando ela chega diante do Senhor, antes de pedir, ela faz o quê? Adora. É muito importante que nós joguemos fora as reclamações e nos prostremos a adorar a Deus. Aí Ele vai mudar a nossa vida. Para finalizar, o lamento não pode mudar a história de ninguém. Você nunca viu ninguém ter a vida mudada porque ficou reclamando. O lamento tende a ofuscar a razão e roubar os sonhos. Síndrome da omissão, que dá a outro o direito que é seu. Isto é, quando você se omite, outro faz. E se outro faz, outro é abençoado no teu lugar. Deus te deu a oportunidade. Você se omitiu, foi para a casa do outro, o outro recebe e você fica sem nada. Abinadab poderia ser abençoado, mas ele não fez o que deveria ser feito. Resultado, não foi abençoado. Diferente dele, Obed-Edom, 3 meses, faz tudo o que deveria ser feito e Deus abençoou ele e toda a sua casa. Entenda que possamos viver uma vida de adoradores. Sair da síndrome de Abinadab e praticar a atitude de Obed-Edom, para que nossa vida seja mudada, para que nossa família seja abençoada. E nunca vivamos mais a síndrome de Abinadab, o guardador da arca. Amém?